Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres da boa vontade de Deus. Que sejam para Jesus estas nossas primeiras palavras em agradecimentos pela oportunidade de estarmos despertos e podermos então fazer o nosso evangelho de manhã, nosso evangelho matinal. Na manhã de hoje nós queremos implorar a Jesus, a Deus, a André Luiz e a Bezerra de Menezes, os patronos do nosso evangelho, que nós possamos contar, Jesus, com a tua presença em nossas vidas, Jesus. Que tu possas, Jesus, nos permitir que em teu nome, que em nome de todos esses amigos queridos que nós citamos, em nome dos benfeitores da humanidade, mas sobretudo em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, possamos nós dar por iniciado ou reiniciado esse nosso evangelho em nossos lares e nossos corações. Seja conosco, Jesus, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, meus queridos amigos, meus irmãos, minhas irmãs, minhas amigas. Que a paz de Jesus seja conosco. Que tenhamos aí um dia maravilhoso, um sábado repleto de paz, amor e felicidade, do jeitinho que Deus preparou para nós. Que nós façamos por onde ser merecedores desse dia maravilhoso, ok? Na manhã de hoje, nós vamos recorrer ao livrinho Semente de Felicidades, do nosso Lorival Lopes, onde ele vem nos falar a respeito de algo muito importante, como sempre, mas que nós, ou muitos de nós, não ficam atentos ao uso dessa coisa. Ele vem falar da palavra. Então ele nos diz assim: atente para o que diz. A sua palavra edifica, eleva e agrada, mas também destrói, rebaixa e machuca. O que sai de sua boca é força criadora. A palavra proferida passa a produzir efeitos que não há como fazê-la retornar. Por isso, cuide-se no falar, evite excessos, regre-se pela verdade e sensatez, regule o tom da voz, não fale alto, nem seja rude, transmita paz, certeza, carinho, alegria. Tudo o que você fala é ouvido por Deus. Que responsabilidade que o nosso Carlos Torres Pastorino vem trazer para nós, não é, meus irmãos? Então, em verdade, nós precisamos ter muito cuidado com a voz, com o que falamos, o que dizemos, porque a palavra é uma força criadora. Tem momentos na vida em que nós precisamos não é mentir, mas é nos omitir de falar certas coisas. Tivemos aí recentemente a fala de um cidadão que criou para si um constrangimento que poderia ter evitado se ele não falasse daquela forma. Então, tenhamos cuidado. Um outro ponto que me chamou muito a atenção dessa leitura diz respeito ao tom da voz, volume de voz. Porque a gente percebe que muitos de nós não se dá conta de quando está falando para uma ou para 10 pessoas. E aí ele solta aquela voz sem energia,
E as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade para ouvir, elas ficam querendo saber o que o fulano falou. Porque ele fala tão baixo, como se ele estivesse numa sala fechada com uma única pessoa. E ele está falando para mais pessoas e nem sempre o ambiente tem acústica. Então é preciso falar que todos ouçam, sem, no entanto, gritar. Não precisa gritar para agredir os ouvidos das pessoas que têm bons ouvidos, mas falar numa altura regular, respeitando os presentes. E nós que muitas das vezes temos a oportunidade de falar, precisamos ficar atentos a isso. O ideal, todos estão me ouvindo, é fazer essa pergunta. E quando falarmos, pensarmos bem no que nós vamos falar. Porque o que nós falamos não tem volta. Pode-se depois até se humildar, ou até mesmo, como muitos entendem, se humilhar e pedir desculpas. Mas já falou, não adianta. O outro vai desculpar por uma questão de educação. Quando desculpa por uma questão de educação, porque aquela pedrada já saiu e já feriu o coração do companheiro. Todos já ouviram. É como quando a gente fala diante de algumas pessoas, fala-se algo de alguém e a gente vai embora. E mais à frente a gente se arrepende e volta lá naquele companheiro e pede-lhe desculpas. Maravilha, muito bom. Mas acontece que os demais que ouviram não sabem que você, ou que eu, ou que o outro pediu desculpas. E aí começam aquilo que também nós não devíamos fazer, que é os julgamentos. Porque como nós pedimos desculpas, nós voltamos a tratar o outro de igual para igual, mesmo tendo soltado aquela pedrada. O outro que não viu pedir, não viu pedir desculpas, vai nos chamar de quê? Pois é, isso aí, de sem vergonhas. Falou do companheiro e agora está de braço com ele. Podemos evitar tudo isso, meus irmãos. Evitar de oferecer a oportunidade que o outro erre quando nós não erramos. Não soltamos pedradas. Que falemos com calma, que falemos num tom audível, para que as pessoas ouçam, mas que não agridamos a ninguém com palavras. Essa me parece a preocupação aqui do nosso Carlos Torres Pastorino. Para que muitos de nós, que têm muita dificuldade em conter a palavra, tem muitos de nós que conseguem, somos obrigados a reconhecer, mas temos um outro tanto que não consegue. Então, para uns e para outros, vamos orar? Vamos pedir a ajuda do alto? Vamos procurar entrar em sintonia com o bem? Vamos, juntinhos? Então vamos lá, meus irmãos. Aqueles que puderem, fechem os olhos, não porque seja um ritual, mas é porque nós já temos uma dificuldade muito grande de nos concentrarmos. E de olhos abertos, vendo o que está ao nosso derredor, facilmente nós nos desconcentramos. Então aqueles que puderem e quiserem, fecham seus olhos e vamos orar. Jesus, divino amigo, queremos nesse instante recorrer a Ti, Mestre amado, a Te rogar que Tu possas abençoar a todos aqueles companheiros que não tem quem ore e nem quem peça por eles. Abençoar aos nossos idosos,
as nossas crianças, em especial aquelas abandonadas e os abandonados. Queremos te pedir, Mestre amado, pelos enfermos de todos os matizes, nos hospitais, nas casas de saúde, nos leprosários e em seus leitos de dores. Queremos te pedir pelos lares em desarmonia, Jesus. Te pedir também por aqueles companheiros que, sem pensar ou sem pensar direito, cometeram delitos e hoje eles estão atrás de umas grades frias de uma prisão. Que eles possam reconhecer o erro cometido, arrepender-se e não mais voltar a cometê-lo. Certos de que um dia voltarão ao convívio da sociedade e terão que provar, ou deverão provar a si próprios que realmente mudaram. Queremos te pedir, amigo querido, pelos nossos animaizinhos de estimação. São vários os companheiros que pedem para que oremos, peçamos também pelos animais de estimação. E nós não podemos citar nomes aqui, não vai ficar bem, mas estamos orando pelos animaizinhos de estimação. Queremos nesse instante, Mestre amado, te pedir pelos governantes das nações, em especial das nações belicosas. Que esses homens e mulheres, Jesus, possam perceber o erro que estão cometendo, fomentando as guerras, e possam arrepender-se, e possam voltar para o teu convívio, Jesus, voltar a seguir os teus ensinamentos, que dessa forma tudo será paz. Queremos te pedir, Jesus, em verdade, por toda a humanidade, esteja ela encarnada ou desencarnada. Nesse grupo de companheiros nós incluímos também, meu mestre querido, os nossos irmãos desencarnados, aqueles que acabaram de deixar a Terra por situações variadas, que todos possam ser assistidos pelo plano maior. E assim, mestre querido, é que queremos te pedir licença, te agradecendo e te pedir licença para interrompermos esse Evangelho em nome de André de Bezerra de Menezes e André Luiz, os patronos do nosso Evangelho, em teu nome, Jesus, em nome dos benfeitores da humanidade, mas, sobretudo, em nome de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus, e amanhã estaremos de volta, se Deus assim permitir. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês que acompanharam o Evangelho e que todos tenhamos um sábado com muita paz. Não deixe de dar o like, não esqueçam de acionar o sininho, claro, aqueles que ainda não acionaram, e não esqueçam também de compartilhar tanto quanto possível para que nós tenhamos mais companheiros seguindo esse Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Até amanhã, se Deus quiser.